Boa noite, pessoal. Estamos aqui de volta em mais um bate-papo com o Cabo Mauro. Bom, a gente ficou aí ausente porque a gente estava ocupado com muitas coisas, né? Tendo que resolver alguns problemas. E a gente queria entrevistar bastante gente, mas como eu não sou um cara famoso, ninguém quer ser entrevistado por mim. Então agora a gente vai falar sobre nós mesmos. Bom, tem muita gente aí me perguntando quem sou eu, quem é o Cabo Mauro, qual é a história de vida dele, o que ele já fez, o que ele deixou de fazer. Então a gente decidiu fazer um vídeo contando um pouco da nossa experiência de vida até aqui. Bom, é uma história bem longa e um pouco triste, assim, sabe? Porque tem fatos da nossa vida que é difícil de relembrar, mas nos ensinou a amadurecer como pessoa, a ter uma visão melhor de futuro. Bom, vamos começar pelo começo, né? Vamos começar pelo começo. Bom, eu sou o terceiro filho de... Bom, as pessoas estão me perguntando sobre quem sou eu devido a uma nova ideia que surgiu aí. Todo mundo está perguntando quem é esse Cabo Mauro que está trazendo essa nova ideia, uma ideia inovadora. Então a gente decidiu aí que contar um pouco um resumo da nossa história de vida. Eu sou o terceiro filho de uma família de 4 irmãos, hoje 5 irmãos, mas na época a gente era apenas 4 irmãos. E meu pai é funcionário público, aposentado do Tribunal de Contas. Mas bora contar um pouco da história do meu pai. Uma história bem interessante. Uma história bem interessante porque meu pai, ele é maranhense, veio para cá para o Pará. E a mãe dele deu ele, porque ela dizia que ele não podia, que ela não podia criá-lo. E quantas pessoas não passaram por isso. Então meu pai, ele passou na mão de várias famílias que penou muito. Ele penou muito quando criança, não teve uma infância muito boa não. Até que ele chegou e encontrou a minha avó, né? A nossa avó Antonina, que deu uma família, deu um lar para ele, criou ele com muito carinho até o dia de hoje. Até o dia de hoje ela ainda dá um puxão de orelha nele. Então, e ele foi uma pessoa que foi alfabetizado depois de adulto. Ele me fala que ele só começou a ler e escrever quando ele entrou no exército. E tem um relato muito interessante que ele fala que ele entrou no exército e se matriculou. Aí quando foi no dia, ele passou uma missão aí, fez vários meses numa missão para o exército, e quando ele apareceu na escola, era dia de prova, e a professora nem conhecia ele não tinha assistido nenhuma aula. E ele chegou lá e a professora disse: olha, é prova, tu vai fazer? Ele: eu faço. E ele fez a prova e foi um dos únicos que tirou 10 na prova. Então acho que eu tenho um pouco desse sangue aí de encarar o desafio. Boa noite, Sargento Matias. Saudade de trabalhar com o senhor, comandante. Bom, aí recapitulando, aí meu pai, ele conheceu minha mãe também é descendente de maranhense, e eles se casaram e vieram para morar aqui no Pará. E aí tiveram aí 4 filhos, né? Meu irmão Marcelo, mais velho, minha irmã Meire, Célia, eu e o meu irmão mais novo, Márcio. E a gente vivia um mar de rosas. A gente vivia um mar de rosas. A gente estudava tudo em escola particular, na famosa escola Boa Esperança, lá na Marambaia. A gente estudou lá até a 4ª série. E que eu me lembro, eu era um dos alunos mais aplicados da escola todinha. Eu, Paulo Henrique, a Silvana. Naquela época a nossa nota lá era 9, 9,5, 10. Era sempre assim, 9, 9,5 e 10. E ali era bem rígido, aquela escola ali era bem rígida na disciplina.
E se eu tirasse 8,5 já era uma nota vermelha para mim. Então, mas só que aí aconteceu um fato que mudou a nossa vida para sempre. Esse fato, ele mudou a nossa vida, que foi quando eu tinha 11 anos, a nossa mãe, ela faleceu e nos deixou. Ela com 35 anos foi acometida por uma doença e em pouco tempo ela atendeu o chamado de Deus, né? E a gente era tudo pequeno. Meu irmão mais velho tinha 14 anos, minha irmã 12, eu 13, ou eu 11, e o meu irmão mais novo tinha só 9 anos, 8 para 9 anos. E aí meu pai ficou viúvo, ele também já tinha um problema de diabetes, né? Ele já tinha sido acometido pela diabetes. E ele começou a ter um outro relacionamento. E a gente, como criança, né, a gente não aceita muito esses novos relacionamentos dos nossos pais quando eles se separam. E aí a gente brigou muito com o nosso pai por causa disso. Inclusive teve um episódio que ele alugou um quarto para morar com a nova mulher dele, que estava grávida do nosso irmão. E a gente ficou sozinho em casa. A gente tudo pré-adolescente. A gente ficou sozinho em casa. E aí até eu e a minha irmã, a gente foi pro Conselho Tutelar, fomos na Vara da Infância e da Juventude, fomos no Tribunal de Justiça. Começamos a brigar com o papai por causa que a gente queria que ele voltasse para casa e a gente queria assim mais ou menos os nossos direitos quanto criança, né? E foi um momento assim muito assim triste da nossa história, porque a gente passou a trabalhar. Olha só, a gente passou para a escola pública, saímos da escola particular e fomos para a escola pública. E isso foi um choque muito grande. Você numa escola particular, onde é rígido, onde os professores assim têm uma certa disciplina, aí você passa para a escola pública, você sente muito. E eu senti aquilo ali. Então, aí com a ausência da nossa mãe e do nosso pai, eu comecei a trabalhar desde cedo. Com 11 anos de idade eu ia para aquele lava-jato lá da Roda Marinha, que você passa, tem uns até hoje que funcionam. Mas começaram naquela época, uma febre de lava-jato lá na Roda Marinha, e eu trabalhei em muitos deles ali, no JJ, no Robson, no Huguinho. O Huguinho não funciona mais. Aí trabalhamos lá. Com 11 anos a gente acordava às 4 da manhã para lavar carro, passava o dia todo lavando carro, eu, meu irmão mais velho. E a minha irmã, ela começou a aprender a cozinhar, né? Porque não tinha ninguém para cozinhar em casa, ela aprendeu a cozinhar. E ela cozinhava muito ruim. Minha irmã, ela estava aprendendo, né? Mas só que eu era o único que não reclamava de comida. Até hoje eu não reclamo de comida. A gente vai num restaurante, às vezes a minha esposa fala: ah, essa comida não estava muito boa. Eu digo: é mesmo, porque meu paladar foi criado no ovo com farinha, na conserva. E quando a gente tem aí uma comida mais temperada, a gente come com muito prazer. Meu pai, ele nos ensinou a nunca estragar comida. Ele chegava em casa, se tivesse comida estragada, ele fazia muita onda. Ele dizia: vocês podem comer tudo, só não estraguem comida. Então a gente foi disciplinado dessa forma. Meu pai, como ele foi militar, né, do exército, e sempre penou na mão de muitas famílias, ele sempre foi bem rígido. Então, voltando àquele assunto de que a gente jogou aí na justiça e tal, foi para Conselho Tutelar, já pensou eu com 11 anos conversando com advogados, conversando com conselheiros tutelares, indo para audiência na justiça. Com 11 anos eu já ia para esses lugares. E aí então, só que aí depois do meu pai, o papai adoeceu e ele foi lá para casa muito doente. De novo a diabetes,
Então, e a gente teve assim, tipo assim, uma reconciliação da nossa família, e eu decidi ir lá na justiça e arquivar todo o processo. Arquivar todo o processo. Então eu passei a pensar comigo mesmo, não, eu vou construir minha história, eu não quero o dinheiro do meu pai, eu quero a presença dele. Então aí eu pensei assim, não, eu já trabalho, eu vou começar a trabalhar. E a gente ia para a escola, para ir para a escola, a gente fazia amizade com os motoristas do ônibus. Até hoje eu tenho amizade com alguns motoristas que ainda estão vivos, né? Daquela época, motorista do Marambaia, Ver o Peso. A gente fazia amizade, eu comprava bombom, às vezes dava pro motorista para agradar ele, né? Para ele poder dar essa carona pra gente e a gente poder estudar. Aí a gente estudou no Paulinho de Brito, no Duque de Caxias, e foi assim. Então eu trabalhei em muitas coisas. Vendi bombom, vendi joia, vendi perfume, vendi semi-joia, eu vendi picolé, vendi chopp. E eu não tenho vergonha disso não tenho vergonha. Eu fico às vezes triste quando eu vejo uma criança na rua trabalhando, porque eu já sei que por trás dela tem toda uma família desestruturada. E isso é complicadíssimo, porque qual é o futuro dessa criança? Por isso que eu brigo muito, que eu falo que nossas crianças, elas devem ter apenas amor, muito carinho, atenção e estudo, para que elas tenham um bom futuro. Quem dera eu nunca tivesse abandonado meus estudos. Então, nós estamos de volta, né? O sinal ficou fraco da internet. Bom, e recapitulando, aí eu passei a trabalhar em qualquer coisa, não tinha vergonha não. Aliás, eu tinha muita vergonha. Até hoje eu tenho vergonha, eu sou uma pessoa muito vergonhosa. Só que a minha coragem, ela ultrapassa essa vergonha. Às vezes eu vou fazer alguma coisa e morro de vergonha, mas eu crio coragem para enfrentar aquela situação e vou para cima. Então eu vendi picolé, vendi chopp, vendi verdura. A gente montou uma barraca na frente de casa para vender bombom, vender verdura, para vender sorvete, tudo. E a gente começou a se virar. Meu irmão mais velho começou a se virar. E a gente bom, às vezes é complicado a gente lembrar esses fatos, né? Mas foi o que a gente passou, o que a gente viveu. Que na época da nossa mãe, ela não deixava a gente nem atravessar a rua, ela tinha muito cuidado, era muito cuidadosa. E quando ela nos deixou, a gente ficou assim, foi um choque muito grande de vida. A gente tinha uma vida antes e depois que ela foi embora, a gente teve uma vida completamente diferente depois. E eu comecei a conhecer a minha primeira esposa na escola, no Duque de Caxias. A gente na oitava série eu conheci ela. E eu sempre fui essa pessoa assim, romântica, que queria casar com a minha primeira namorada. Eu sempre fui assim. Só que infelizmente a vida, ela é muito dura, né, pra gente querer fazer com que a nossa vida seja um conto de fadas. Então eu tive esse meu primeiro relacionamento, investi nesse relacionamento. Eu casei quando eu tinha 19 anos, a gente casou. Aí eu fui pra dormir na sala da minha sogra, né, da mãe dela. A gente foi dormir na sala dela. E era muito complicado, porque eu não tinha emprego, não tinha nada e vivia de bico. Fui servente de pedreiro, fui papa sereno, né, o famoso papa sereno. Trabalhei de vigilante noturno.
dei aula de reforço, dei aula até de arte marcial. E assim, a gente naquela época eu falei pra ela uma vez, eu sempre fui assim determinado, assim, cometer algumas loucuras. Eu dizia pra ela assim, olha, a gente vai fazer tal coisa esse mês. Às vezes ela duvidava. Como eu disse pra ela, olha, ainda esse mês a gente vai dormir no nosso barraco. Pra que eu falei falar barraco? Eu podia ter dito mansão, né? Mas aí nesse mesmo mês eu consegui negociar um barraco e a gente foi dormir lá. No último dia do mês, como eu tinha determinado, aí aquilo aconteceu. Nosso barraco lá era só um compartimento de madeira, que lá eu costumo brincar, dizer que morava 5 famílias lá. Minha família, a família do sapo, a família da barata, do mussum e a família do rato. Eu fui tentar uma vez me escorar na parede, a tábua soltou. Mas aí era nosso, aquilo ali era nosso. Então aí eu tinha dado só a metade do terreno, né? Para pagar a outra metade do terreno, o que eu fiz? Eu passei a vender, não sei se vocês se lembram, vocês já viram por aí, aquelas pessoas que vendem salgadinho e docinho num pratinho de isopor. Pratinho de isopor pequeno. Aí eu passei a vender aquilo. Eu vendia no Médici todinho. Durante a semana eu vendia aqueles pratinhos no conjunto Médici 1 e 2. Eu saía batendo de porta em porta, às vezes até debaixo de chuva. Eu saía vendendo esses pratinhos. E quando era final de semana eu ia para o outeiro vender. O carro ia pegar a vasilha, encher de pratinho e ia vender. E foi assim que eu fui pagando o terreno. E aí depois eu disse para mim mesmo, não, eu posso fazer esses salgados aí. Então eu fui lá na fábrica, dona, não sei se, não lembro o nome dela, dona Georgette, fica lá no Pica-Pau. Eu ia lá na fábrica dela. Aí todo dia eu fazia amizade com uma pessoa que trabalhava diferente. Por exemplo, hoje eu encostava na menina que fazia empada e começava a pegar os ingredientes dela, aprender como é que se fazia. Aí no outro dia eu já encostei com o seu Bal, que ficava só fazendo risole. Aí no outro dia eu encostava, então eu aprendi a fazer cada salgado daquele lá, cada doce. Aí eu decidi, peguei o dinheiro da minha semana. Eu peguei o dinheiro da minha semana e fui pra feira da Tavares Bastos comprar o material. Eu disse pra mim, eu vou fazer. Aí a minha esposa na época disse, não, tu não vai fazer, como é que a gente vai fazer aqui? Que a gente não tem nem louça, a gente não tem nem pia para lavar louça. Eu disse, mas não, a gente vai se virar. Aí eu tirei o empréstimo, tirei o cartão da Esplanada e comprei um monte de panela lá. Aí aí eu fiz todos comprei o material e fiz tudinho salgado. Paz, nesse dia a coxinha explodiu, o risole se desfez, o Monteiro Lopes desandou, o brigadeiro endureceu, não prestou nada, até o canudinho se desmontava todinho. Aí o cara, aí imagina, né, minha mulher começou a gritar no meu ouvido, dizendo, pô, tá vendo só, tu gastou todo o nosso dinheiro pra fazer isso aí e nada deu certo. Aí eu baixei a cabeça e disse, não, vamos continuar. Aí eu voltei lá pra fábrica, dona Georgette, acho que é Georgette, eu não tô lembrando o nome dela. Mas aí eu fui lá, com a cara lá embaixo, voltar a vender os salgadinhos pra ela. Aí só que eu fui encostar e pegar o macete das receitas que eu não tinha pego. Eu tinha pego a receita, mas eu não tinha pego os macetes. Aí eu fui pegar o macete, né? Aí trabalhei uma semana de novo lá e peguei o dinheiro da semana e investi de novo. Comprei de novo o mesmo material. Aí a minha ex-mulher gritando no meu ouvido, isso vai dar certo, isso não vai dar certo.
E aí a gente começou a fazer e eu comecei a fazer os pratinhos, começou a dar certo. Aí eu já fazia para as pessoas revenderem também. Muita gente ia lá em casa para revender os pratinhos de salgado. Pessoal, eu sei fazer coxinha, eu sei fazer risole, eu sei fazer empada, canudinho, eu sei fazer muita coisa. Aprendi depois que quando a gente perde a nossa mãe, a gente tem que aprender a fazer muita coisa. Então eu sei cozinhar. Hoje a minha esposa, a minha atual esposa, não deixa eu cozinhar, mas de vez em quando eu cozinho para ela, faço aí invento algumas coisas para ela. A última vez ela não gostou do meu bolinho de arroz que eu fiz para ela. Ela não gostou mesmo. Mas então, voltando. Mas mesmo assim eu fazia para os outros venderem. E o que é o problema do empresário, o cara que deixa de ser empregado e vira empresário? É que ele não quer mais trabalhar como ele era antes, só que ele se engana. O empresário tem que trabalhar dobrado. Se você trabalhava uma coisa para o seu patrão, quando você passa a ser o patrão, você tem que trabalhar dobrado. Então eu fazia os salgadinhos para os outros venderem, mas preparava os meus 50 pratinhos para me sair à rua e vender. Então eu batia de porta em porta. Quem hoje é morador do Médici e está me assistindo vai me lembrar. Claro que eu estava magrinho nessa época, a gente passava bem dificuldades. Só que aí minha esposa engravidou do meu filho, Micael, hoje está com 15 anos. E quando ela engravidou, ela enjoou gordura vegetal, enjoou cheiro de salgado. Ela não podia sentir o cheiro que ela vomitava. Aí eu tive que me desfazer da fábrica de salgado, né? Aí o que eu poderia fazer então naquela época? A gente vendia perfume, vendia roupa, tudo a gente fazia. E botava ela na garupa da bicicleta e saía no sol, na chuva, vendendo roupa, vendendo perfume. A gente arranjou inimizade pra caramba, porque quando tu vende fiado, tu perde amigo pra caramba. Quer perder amigo, venda fiado. Então a gente arranjou muita inimizade. E a pessoa é teu amigo enquanto tu tá vendendo pra ela. Mas depois que tu vai cobrar, rapaz, a pessoa já não é mais teu amigo, já te xinga e fala tudo que tu não presta. Mas pagar a conta ela não paga, né? Então, aí o que eu fiz? Eu juntei o dinheiro que a gente tinha, já tinha pago o nosso terreno, né? E a gente morava lá na mesma casa de madeira, que era só um quartinho. E lá na Marambaia. E eu peguei o dinheiro e mandei fazer um carrinho de Guaraná para mim. Nessa época a Guaraná da Amazônia, né? A vitamina do Guaraná tava bombando. Todo mundo tava querendo fazer um carrinho de Guaraná. Todo mundo queria um carrinho de Guaraná. Então eu mandei construir o meu, mandei fazer o meu. Um amigo meu montou tudo, que trabalhava numa metalúrgica. Montou, aí eu mesmo pintei, eu mesmo fiz os desenhos da letra. E acho que inclusive vocês já viram aí essa foto, onde eu tô cabeludo, pescoçudo, com meu irmão, a gente vendendo Guaraná lá numa praça. Essa praça fica ali na Pedro Cabral, de canto com a rua Nossa Senhora, na rua Chieta com a Nossa Senhora de Fátima. Mas é uma pracinha, tem uma parada de ônibus lá. E eu vendia Guaraná de um lado e o Diego Silva vendia bombom. E ele estudava muito. Hoje o Diego, já mostrei para vocês, ele passou no bombeiro. Aí ele passou no bombeiro num ano, né? Aí abriu o concurso da polícia. Aí nessa época, né, a gente estava vendendo Guaraná na rua, lá na praça. E aí eu peguei e consegui um dinheirinho e comecei a aterrar, né, o barraco lá de casa. Aí o meu filho já tinha nascido e
Aí eu peguei, poxa, toda vez morria um rato debaixo de carne, ficava aquela fedentina, porque o rato tinha morrido lá. Aí, pô, tinha que estar tirando as taubas do assoalho para saber onde foi que o rato morreu, para ou tirar ele de lá ou enterrar ele ali mesmo. Era complicadíssimo. Aí tinha que brigar com os mussum e os sapos que ficavam debaixo do nosso assoalho. E lá o nosso quartinho, nossa quartinho de madeira lá era tudo. Era sala, cozinha, banheiro. Banheiro. Se você tem um banheiro de lajota, chuveiro e tudo, dê graças a Deus. Dê graças a Deus. Então, aí eu comecei a aterrar. Comprei uns aterros, comecei a aterrar. Tirei todo as tábuas, né? E comecei a aterrar. Só que, poxa, quando eu comecei a aterrar, cara, um dos esteios da casa começou a ceder. E a perna-manca central do barraco começou a rachar. A primeira coisa que eu fiz foi falar para a mulher pegar o nosso filho e sair correndo, que a casa ia desabar. Aí ela saiu, correu, pegou o nosso filho, saiu correndo, fui lá para fora. E eu fiquei lá olhando, esperando o barraco cair. Porque com o peso do aterro, um dos esteios começou a ceder. E a perna manca do telhado rachou no meio. Foi uma coisa muito feia. Fez um barulho danado. E eu fiquei só olhando. Poxa, o barraco que eu consegui comprar, rapaz, com muita dificuldade, vai cair agora na minha frente. Só que graças a Deus não caiu. Ficou lá, rachado no meio, mas ficou lá. Era só que ele estava se aplumando no aterro. E a gente, naquela época, o Guaraná estava dando muito dinheiro, e só que aí as fábricas começaram a encarecer o produto, e já não dava mais lucro você vender Guaraná. Vendia Guaraná por R$1 naquela época. Quem lembra? Guaraná da Amazônia era R$1. Se tu botasse R$1,50, ninguém queria comprar. Agora tá aí. Vai comprar 7, 10. E ainda não é lá essas coisas. Então, aí pintou, né, o concurso da polícia. Meu amigo já tinha passado no bombeiro. E eu confessar assim que eu não gostava muito de militar. Eu achava militar um pouco boçal. E tinha que seguir várias regras. Então eu não gostava muito não. Só que aí meu pai falou: filho, vai abrir o concurso da polícia, você não vai fazer? Eu olhei pro meu filho e disse: meu filho não quer saber onde eu trabalho, ele quer saber que ele tem as coisas dentro de casa. Então eu me inscrevi. Eu me lembro que eu fui me inscrever. Papai, engraçado que papai falou para eu me inscrever, mas não me deu o dinheiro da inscrição não. Eu tive que me inscrever. Então eu peguei o dinheiro, consegui, né? Dinheiro da semana, e fui lá pagar a inscrição. No último dia, pensa na fila que tava para pagar o coisa. Até hoje eu tenho ódio de fila de banco. Fila de banco, fila de lotérica, eu tenho o maior ódio. Por isso que eu faço de tudo para pagar minhas coisas pelo celular, pelo aplicativo. Uma coisa que, se tiver uma fila ali para dar R$1 milhão, eu não vou. Eu não vou porque tem muita raia de fila. E aí eu fui lá, aí eu peguei macete, né? Eu encontrei um amigo meu, porque eu sempre fui assim, muito dado com as pessoas. Acho que isso é da minha mãe, que a minha mãe era uma pessoa, pensa numa pessoa dada. Mamãe, quando ia na feira, ela ia às 7 da manhã, ela só voltava às 11h30. Porque onde ela ia parando, ela ia falando, conversando com as pessoas, batendo papo. E mamãe sempre foi dada, muito dada com as pessoas. Então, aí eu fui lá, paguei, pedi pro meu amigo: pô, meu amigo, pode pagar a inscrição pra mim? Aí ele: posso. Pô, depois tu passa lá e toma um Guaraná comigo. Aí ele foi lá, pagou a inscrição dele e a minha. A gente fez a prova.
Aí a primeira prova foi anulada, né, em 2004. E depois foi fazer uma nova prova. Aí ele já não quis fazer a prova. Eu disse pra ele, pô, faz a prova, cara, faz de novo. Aí ele não quis fazer. Aí eu fiz, passei e ele não passou. Até hoje eu encontro com ele, cara, pra ter feito a prova. A prova não estava difícil. Para quem estudou, então a prova não estava difícil. E aí eu entrei na polícia, né? Pô, pensa no primeiro dia, rapaz. Entrar no curso é uma pressão do caramba. Sargento gritando no nosso ouvido, tenente gritando, é uma pressão, é uma pressão. E eu fiquei logo revoltado com aquilo. Eu fui logo revoltado com aquilo, porque, assim, meu pai, ele pensa, um cara que me ensinou, apesar de todas as agruras que a gente passou na vida, mas o meu pai me ensinou a ser honesto e ser simples. O meu pai é um exemplo de vida que eu tenho para mim, de uma pessoa simples. Se ele estiver dirigindo uma Mercedes ou andando de ônibus, para ele tanto faz. Tanto faz, ele não é apegado a luxo. Meu pai nunca foi apegado a luxo. Então acho que eu herdei esse sentimento dele, que para mim também. Para mim tanto faz eu estar andando de carrão ou estar pegando ônibus. Para mim tanto faz, eu não me importo com essas coisas não. Tanto é que às vezes o cara fala, pô Mauro, por que tu não compra um carrão? Quando tiver dinheiro tu vai comprar um carrão? Eu falei, não cara, eu vou comprar um Fusca. Eu tô brincando com meus amigos que eles ficam falando. Eu vou comprar um Fusca pra mim. Fica até doido, rapaz, tem que comprar um carrão automático. Não ligo pra essas coisas. Eu acho que é porque eu puxei pro meu pai. E meu pai, quando ele entrou no Tribunal de Contas, ele fez um concurso lá no começo da década de 80. Ele foi um dos poucos que passaram no concurso. E ele começou a brigar pelos direitos dos amigos dele lá. Pai, era um cara brigão, lutava pelos direitos dos companheiros, e inclusive ele foi um dos fundadores, porque ninguém faz nada nessa vida sozinho. Ele foi um dos fundadores da Associação dos Servidores do Tribunal de Contas, um clube muito bonito que fica ali no bairro do 40 Horas. E então, aí quando o pessoal me viu na manifestação dando entrevista em 2012 pela polícia, aí o pessoal, amigo dele do Tribunal de Contas, até falou, rapaz, o cara é igualzinho o pai dele. Então eu puxei assim essa simplicidade do meu pai e a honestidade. Papai é um exemplo de honestidade para mim. É uma pessoa que a gente apanhou, olha, eu já apanhei de sandália, cinto, de chicote, de tomada, galho de árvore. Apanhou muita coisa, pai. Agora a gente não pode dar uma palmada no filho, que é a maior frescura. Meu pai nos bateu de tudo quanto é jeito, e hoje aí ninguém é ladrão, ninguém é bandido, ninguém se desviou de nenhum caminho. E a gente como pai, a gente é amor, mas também de vez em quando tem que dar um chicote para o filho trilhar um bom caminho. E da minha mãe, acho que eu herdei a inteligência dela, que a minha mãe é uma pessoa muito inteligente, inteligentíssima. E era muito dada com os outros, fazia amizade fácil com qualquer um. Só que minha mãe, ela sonhava alto, né? Enquanto meu pai tinha uma simplicidade, que ele não se importava com o luxo, minha mãe sonhava muito alto. Acho que é por isso que eu sonho alto. Não me fale de sonho não, que eu gosto de lutar para que eles venham a ser concretizados. E eu passei na polícia, né? Eu passei na polícia em 2005, a gente foi fazer o curso. E desde lá também eu comecei a lutar pelos... Eu vi que na polícia é muito difícil você lutar por direitos. Você tem direito, mas você não consegue ter, porque há um embarreiramento lá por cima, que às vezes você tem o direito e as pessoas dificultam.
você alcançar esse direito. E eu comecei a lutar pelo direito dos meus amigos. Quando eu fui pro batalhão de choque, fui trabalhar lá, aí eu derrubei logo o barraco, viu? Quando eu entrei na polícia, eu fui me meter no empréstimo do Bampará e esse dinheiro eu construí logo a minha casa. Construí de alvenaria e aí eu fui ajeitando aos poucos, porque a profissão de polícia ela é um pouco diferente das outras profissões. Por que eu digo isso? Uma vez eu até conversei com o ex-secretário de Segurança Pública, ele falou, porque o nosso salário é alto. Ele disse, olha, a gente é uma das poucas profissões que salário e poder aquisitivo não trabalham juntos. Então o policial hoje no estado do Pará, ele pode até ter um salário razoável, mas do poder aquisitivo ele não tem. Por quê? Porque quando você se torna policial, você tem que estruturar a sua vida, por questão de proteção, de segurança, você tem que estruturar a sua vida que o seu salário não comporta. Você tem que sair da periferia onde você está e alugar ou então comprar um apartamento num local mais seguro. Aí você tem que tirar seus filhos da escola pública para uma escola particular. Você tem que parar de andar de ônibus, comprar um carro. Naquela época, hoje a gente tem o kit, mas naquela época você tinha que comprar a sua própria arma. E, então tudo isso, o salário não comporta fazer essa mudança de imediato. O salário comporta assim, você está construindo suas coisas aos poucos e com o tempo você vai adquirindo uma vida melhor. Mas na polícia você tem que fazer de imediato. E o salário não comporta. Aí o que acontece? O cara vai, se endivida no Bampará. E o Bampará vai sugando o sangue dele até o fim da vida. E eu entrei nessa, né? Para construir a minha casa, eu tive que entrar no empréstimo do Bampará. Então, aí lá no choque, voltando para a luta de direito, né? Eu fui aprender a lutar pelos direitos dos meus irmãos. Lá no choque, o que eu fiz? A gente começou a trabalhar na escala extraordinária. A gente começou a trabalhar na escala extraordinária e a gente não recebia a jornada extraordinária. Eu comecei a trabalhar nessa escala e a gente não recebia. E eu comecei a brigar por isso. A gente foi na sala do comandante do CME, eu falei para ele, expliquei a situação e disse que a lei era clara, e tinha que receber. E ele foi um bom comandante, que ele ouviu, pegou a nossa petição e encaminhou, e a gente recebeu lá no choque. Teve gente que recebeu 18 extraordinário atrasado, 16, 12, tudo atrasado, que a gente estava trabalhando e não estava recebendo. E por causa disso a gente começou a ser um pouco perseguido, né? Porque na polícia, no militarismo, você sofre esse tipo de perseguição. Eu acredito que também no setor privado você sofre também isso, né? Aí, então, quando foi, aí eu tentei até colocar um caixa eletrônico do Bampará lá no choque, porque a gente trabalhava quartelado lá, trancado, e não podia sair para muitas coisas. Eu consegui, falei com o gerente do Bampará, já estava tudo certo, mas acabei sendo transferido para o batalhão de guardas e o projeto do caixa eletrônico não vingou. Quando eu fui para o batalhão de guardas, eu cheguei lá, rapaz, eu tentei ficar quieto, eu tentei ficar calado, mas eu descobri que a lei da localidade especial lá estava errada. A gente recebia 20% como se fosse Belém. Só que a lei era clara, que quem trabalhasse de Anandeu até Moju, incluindo os distritos de Outeiro, Mosqueira e Coraci, tinha que receber 30%. E o batalhão de guarda ficava em Coraci. Aí foi uma briga que eu tive que fazer para provar para o comandante lá que ali era em Coraci. Ele dizia que não, que lá era Belém.
Aí eu tive que ir lá na Cefim, peguei cópia do documento do terreno do quartel. Pensa num cara enjoado. Eu peguei cópia do documento do quartel e levei lá, peguei todos os documentos e levei para lá. Aí o comandante disse, não, no próximo paradão eu vou trazer um documento que prova que é Belém. Ele foi embora do quartel e não fez um novo paradão. Aí quando chegou um outro comandante, mais maleável do que o anterior, aí levantaram essa questão para ele, e ele disse que não era verdade esse negócio da gente receber 30% lá. Aí eu entrei e disse, não, comandante, a gente tem provas irrefutáveis de que a gente tem esse direito. E a gente, se a gente entrar na justiça, a gente vai ganhar. Só que o senhor, como nosso comandante, o nosso líder, o senhor poderia muito bem encaminhar esse pedido e a quem de direito e deixa rolar. Eu tenho certeza que a gente vai ganhar e daqui a 5 anos ninguém vai lembrar que foi o soldado que descobriu isso. Todo mundo vai dizer que foi na gestão do coronel fulano que isso foi conquistado. E aí o comandante entendeu a nossa luta e fez um excelente documento. Coronel, na época o coronel Hélio Barbas, ele fez um documento muito bonito, amarrou todos os incisos, pegou todas as provas que eu tinha cópia da lei, eu tinha cópia do BG, da polícia, eu tinha documento do terreno, eu tinha tudo. Aí ele encaminhou lá na Conjur, deu favorável e encaminharam para a SEAD. A SEAD começou a pagar 30% para nós desde setembro de 2012. Desde setembro de 2012. Aí foi uma conquista nossa, que a gente conseguiu aumentar o salário de todos os nossos companheiros do quartel em 10%. Não era muito, mas é 10%. Então, aí dali começou aquele manifestação de 2012, né, que é em janeiro de 2012, juntamente com o Sargento Hélio, o finado Sargento Hélio e a esposa dele. Fizemos aquela manifestação onde a gente fechou a Avenida Nazaré. A gente fechou a Avenida Nazaré e naquele dia a gente montou toda uma estratégia para que a gente conseguisse os nossos direitos do governo, né? Em 19 de janeiro de 2012. Aí, só que aí somente quem poderia entrar na mesa de negociação era quem era da associação. E só quem era da associação. E só que aí a gente não era de associação nenhuma, a gente era apenas um simples soldado. Só que teve um abençoado que disse lá para o Sargento Aelto, olha, vocês não tem aí ninguém que represente os soldados. Aí o Sargento Aelto disse, então entra aí quem representa uma comissão de soldados. Aí entrou eu, a Ana Cleide, mais o Jean Costa. Aí a gente conseguiu entrar na mesa de negociação com o governo. Pensa, chegando lá a gente foi olhar aí a pauta de reunificação, foi muito difícil, muito tenso. Você negociar com o governo é muito tenso, porque o governo vem cheio de estatística, cheio de armas para provar que você está errado. E aí você tem que se armar do mesmo jeito. E tem até uma foto minha que eu estou atrás do Sargento Aelto, do bombeiro, e do lado do sargento, finado Sargento Hélio. Aí que eu olho assim e pergunto para ele, o que vocês estão fazendo de pauta para pedir para o governo? Aí eu olhei assim, poxa, por que não está o auxílio fardamento? Aí o Aelton me respondeu, não, porque a gente ainda não fez um estudo, nós não fizemos um estudo para saber quanto é que vai ser esse auxílio fardamento. Eu disse, não, cara, põe aí um soldo, um valor de um soldo. Aí responderam, mas um soldo não dá para comprar toda a nossa farda. Eu falei, isso, com certeza, não dá para comprar, mas vamos garantir o mais difícil, que é colocar no contra-cheque. Depois a gente briga para aumentar isso aí. Aí até fui questionado lá na época, no dia, que eu não era de nenhuma associação, por isso que eu não podia estar lá presente.
Aí o que eu fiz? Perguntei para todos os presentes se eles concordavam comigo. Então todos concordaram, a grande maioria dos que estavam ali representando a classe concordaram comigo, e então foi colocado o auxílio fardamento na pauta, e até hoje a gente recebe. Pensa, no meu quartel eu fazia muita onda por causa de farda. Cheguei um dia a não ir para o serviço porque a farda estava rasgada. Aí a tenente lá disse que era para mim ir tirar serviço a paisana. Eu disse: eu não vou porque eu não recebo auxílio transporte. Se alguém pagar minha passagem, eu vou trabalhar. Aí então rapidinho arranjaram uma farda para mim. Aí quando a gente recebeu o nosso primeiro auxílio uniforme, pensa quem estava impecável, fardado, era eu, porque eu sabia que eles iam me cobrar, então eu estava impecável ali. Aí naquele dia da manifestação de 2012, a gente fez parte diretamente da mesa de negociação e fez essa contribuição do auxílio fardamento. Só que naquele dia a gente não era de nenhuma associação, não podia interferir muito. A nossa contribuição foi essa. E a primeira coisa que eu ganhei foi uma pedrada para Altamira. Em março de 2012 eu fui transferido para Altamira. Só que a gente brigou, eu pedi todos os meus direitos, que está descrito na lei de movimentação de praças da polícia, e graças a Deus foi revogada essa transferência. Eu nem cheguei a pisar em Altamira, trabalhar para lá, mas por causa dessa perseguição aí, eles queriam que eu trabalhasse para Altamira. Então, graças a Deus eu continuei trabalhando no batalhão de guarda. Só que com isso eu ganhei uma pedrada para o 2º batalhão. Aí lá no 2º batalhão eu percebi que a associação de Cabo Soldado tem uma grande força para nós. É uma entidade muito forte para a nossa classe. Então, na eleição de 2013, eu me candidatei a presidente. Olha só, soldado enxeridão montou uma chapa e queria ser presidente de Cabo Soldado. A gente levou logo uma porrada do atual presidente lá nas urnas. Mas aí a gente mostrou que a gente tinha muitos projetos futurísticos, projetos avançados para mostrar para nossa categoria, utilizar da associação para que a gente possa ganhar muitas benfeitorias de forma administrativa. Mas tudo bem, passou aquilo e a gente brigou. Quando foi em 2010, a gente brigou para que fosse feito o concurso de cabo. A gente foi fazer o concurso de cabo. Só que aí foi uma briga muito grande, porque a gente falou com o subcomandante geral, falamos com o comandante geral, falamos com o presidente da comissão de promoção de praças, mas tudo foi negado, porque a lei dizia o quê? A lei dizia que só podia ser promovido a cabo quem tinha 10 anos. Só que aí acostumou, né? A administração acostumou a promover os policiais só com 10 anos. Só que nós, a nossa turma, em 2005, entrou estudando, papirando, como o linguajar que a gente chama. Aí então, a própria lei dizia que com quem tinha 5 anos podia fazer o curso de cabo. Só que a polícia não queria fazer o curso de cabo. Então a gente brigou. Inclusive eu fiz uma reunião com o Zenaldo, quando ele era candidato a prefeito e vivia abraçado com o governador. Aí eu fiz uma reunião com ele para que ele levasse essa ideia de fazer o curso de cabo para a nossa turma, que a nossa turma de 2005 já estava com 5 anos, e a turma de 2008 estava para completar. Então ia ser muita gente beneficiada com esse curso de cabo. E ele pegou a nossa ideia e levou. Só que passou o tempo, o governador só veio usar a nossa ideia em 2014, um ano de reeleição. E claro, como eu fui um dos idealizadores dessa ideia do curso de cabo, eu tinha que, por obrigação, passar na prova, né? Graças a Deus a gente fez a prova, passei no curso de cabo. E lá, quando chegou já no final do curso de cabo, o comandante lá pediu que a gente comprasse tudo farda nova. A gente utilizasse o nosso auxílio fardamento e comprasse tudo farda nova para a nossa formatura. Então o que eu fiz? Fui lá com o dono da Harder, conversei com ele, foram 3 dias de negociação, pesada.
3 dias de negociação pesada. E até aí que a gente conseguiu com que ele vendesse para todos os alunos a farda com praticamente 40% de desconto. Foi um descontaço e ele ainda deu pra gente de graça a divisa de cabo e o nosso nome pregado na farda. E todo mundo foi lá e comprou com bastante desconto a farda. Eu, um simples soldado, né, estava me formando cabo, fui lá e usei de negociação com o gerente da loja e consegui esse desconto. Então, dali foi uma das contribuições que a gente fez para a nossa classe. Depois, a gente vendo nossos irmãos morrerem porque estão tirando bico em local perigoso, estão morando em locais perigosos. Inclusive eu, estamos de volta. Então, aí visando essa situação dos policiais morando em local perigoso, inclusive eu moro numa vila na periferia. Por isso que vocês veem eu fazer piada de muita coisa, porque eu sou morador de vila. E o cara que mora em vila sabe de muita coisa. Cuidado, hein? E obrigado, meu amigo David Campos. Então, aí o que é que eu criei? Eu criei, porque assim, na minha vida, nesses 13 anos que eu estou na Polícia Militar, a gente vê muita gente reclamando das coisas. Só que às vezes essa pessoa que reclama, ela não tem condição de fazer 1% daquilo que ela está reclamando. Então eu passei a não reclamar mais e provar que é possível fazer. Então a gente sempre reclamou que o governo do estado nunca fez um projeto de moradia, o comando nunca fez, ninguém nunca fez um projeto de moradia para os policiais. Então o que é que eu fiz? Me juntei com o soldado Rubens, uma pessoa muito competente, esforçada mesmo. E a gente criou o projeto Moradia Segura, que consiste o quê? Eu fui atrás de um terreno. A ideia primeiro era comprar um terreno pequeno, onde morasse 5 policial do outro, 5 policial de um lado, 5 policial do outro, uma rua do meio, a gente murava, botava um portão eletrônico e ia morar só nós, de forma segura. Só que aí começou a aparecer tantos policiais interessados, tantos militares interessados, bombeiros, que a gente precisou comprar um terreno maior. E eu consegui lá um cara que queria vender um terreno muito grande lá em Marituba. E o dono queria 300 mil reais no terreno. Então o que eu fiz? Levei um engenheiro, o engenheiro disse que lá podia ser feito 50 lotes de 8 por 20, então eu só perguntei pro dono, você quer vender? Eu compro à vista. Aí ele disse assim, se for à vista eu dou um desconto. Então a gente comprou por 250 mil. Aí eu só fiz juntar mais 50 militares com 5 mil reais cada e a gente comprou o terreno à vista. Aí aquilo deu certo, compramos também dessa mesma forma no Tenoné e depois compramos em Mosqueiro. Só que os policiais já fizeram assim para poder comprar o terreno. E agora nós estamos sofrendo 4 anos de defasagem salarial, 4 anos que a gente não tem aumento. Então fica difícil você manter a sua vida e investir num terreno para construir sua casa, sair do aluguel. Então os terrenos estão lá comprados, todos pagos, mas só que está com muita dificuldade para cada um construir sua casa. A gente não tem ajuda de ninguém. E a gente conseguiu aí comprar, uma ideia simples, conseguimos comprar 3 terrenos para os policiais militares morar. Só que para os bombeiros, policiais e até inclusive guardas municipais estão dentro do nosso projeto. Só que sem reajuste salarial, sem aumento, né? Fica difícil você manter esse tipo de estrutura para estar construindo uma nova casa. E aí os terrenos estão lá. E agora, por causa desse meu histórico, né, de estar lutando, tem sempre uma ideia nova, mostrando, porque tem muita gente que tem histórico de luta, mas só que não tem histórico de vitória, né?
cara luta, mas é só derrota. Aí fica difícil você seguir um líder desse, que eu tenho histórico de luta, mas só é derrota. Pô, você não tem confiança em seguir um líder que é só derrota. Então eu tenho aí esse histórico, um pequeno histórico de vida, que teve muitas derrotas, mas teve muitas vitórias. E então, com essa nossa vida, o que me construiu como ser humano? Eu sou uma pessoa que sou muito dedicada aos meus filhos, a dar carinho, atenção, porque a gente passou uma infância muito ruim em casa, então eu procuro sempre dar atenção para meus filhos e dar o melhor para eles. E me preocupo muito com o futuro. Eu me separei da minha primeira esposa, foi muito complicado porque eu investi, todo o meu investimento de vida foi lá. Montei 2 lojas de roupa para ela, e só que aí não deu certo, né? Infelizmente a gente casa até que a morte nos separe, né? Só que aí a vida ela é muito dura, cheia de agruras, que acaba não acontecendo como a gente quer. Então eu saí de casa, eu costumo brincar, né? Tem a música do violão e do cachorro. Eu tentei pegar o violão, o cachorro me avançou, então eu saí de lá sem nada, deixei tudo, saí sem nada. Mas hoje eu dou minha vida para continuar pagando uma escola particular para o meu filho, para ele sempre ter um bom estudo. E encontrei uma outra pessoa, também teve uma vida bem sofrida, e essa nossa união, eu com a Soraya, a gente sempre procurou se tratar muito bem um ao outro. Ninguém é perfeito, a gente tem defeitos, mas ela é uma pessoa maravilhosa e eu procuro respeitar ela, dar atenção para ela. Apesar da gente ter uma vida corrida, a gente sempre procura estar junto, tomar café junto, almoçar junto, é o que a gente mais preza, esses momentos assim. E eu vi nela uma pessoa muito batalhadora também, guerreira, que ela tem a ambição de crescer, mas também não se importa com luxo. E isso nos construiu como ser humano, ser uma pessoa assim. Eu não reclamo de nada, não reclamo de comida, mas tenho um sonho muito alto, gosto de ajudar os outros, gosto muito. Eu nunca consegui pedir as coisas só para mim. Sempre quando eu ia lutar por alguma coisa, sempre lutar pelo coletivo, pelos meus amigos. E acho que é por isso que eles me escolheram para ser o seu representante, né? Agora, nesse pleito que há de vir. E é essa a nossa história de vida, pessoal. Eu sou uma pessoa simples, moro numa vila em periferia, e sou pai de um filho de 15 anos, estou no meu segundo relacionamento, há 13 anos como policial militar, e fiz essas brigas, essas lutas pelo direito de todos, e queria muito ter a oportunidade melhor de ajudar mais pessoas. Um abraço, boa noite e até a próxima. Próximo bate-papo com o Cabo Mauro, eu vou desmascarar mitos e verdades sobre as pesquisas eleitorais. Vou mostrar para vocês que as pesquisas eleitorais são todas compradas e é a maior mentira que você já ouviu na sua vida. Um abraço, boa noite Davi Campos, boa noite Zeziane Santana, obrigado por estar nos acompanhando nesse vídeo. Um abraço, boa noite e tenha um ótimo domingo amanhã, um ótimo fim de noite e um ótimo domingo. Vamos curtir a praia aí, quem pode, mas com responsabilidade, nada de beber e dirigir. Um abraço.